Muito boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Que maravilha. Estamos aqui ao vivo. Deixa eu entrar aqui no Instagram também. Muito bem, verificando aqui a minha conexão. Olá pessoal, boa noite. Muito bom, estamos aqui ao vivo no Facebook e no Instagram. Pessoal aqui do Face, vamos ver quem está aqui comigo. Aleluia. Boa noite, Dita. Boa noite, Antônio José. Boa noite, amém. Boa noite, Neta. Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar, queridos, de algo assim muito forte sobre a nova aliança, tá? Quero ver aqui o pessoal do Face. Quem tá comigo aqui no Face, eu queria que vocês se manifestassem, dando boa noite aqui. Eu queria ver como é que está aqui o meu retorno, tá? No Face. Boa noite, pastor Belardo. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Só vendo aqui minha câmera, tá, gente? Tô ajeitando aqui. Glória. Amém. Aleluia. Graças e paz, pastor Belardo. Tudo bom, né? Graças a Deus. Hoje, gente, nós vamos falar de um assunto aqui que pouca gente domina e muita gente faz confusão desse assunto que nós vamos falar hoje, tá? Então, assim, eu queria muita atenção, né? Daquilo que nós vamos... Boa noite, Ruana. Boa noite. Como é que tá, Ruana? Aí, minha imagem, o som, tá tudo bem? Graças a Deus. Né? Deixa eu tirar isso aqui para ficar aqui melhor. Pronto, vou botar aqui mais, centralizar mais um pouquinho aqui minha câmera. Irmã Regineide está mandando aqui a paz do Senhor. Oh, maravilha, coisa boa. Josué, boa noite, a paz. Amém? Muito bem, hoje vamos falar de um assunto que há muita confusão no nosso meio, né? E eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, tá? Acompanhando na Bíblia, né? Pra gente interagir aqui com vocês, tá? Em nome de Jesus. Amém? Manifestando através de perguntas, tá bom? Obrigado, pastor Belardo, obrigado. Diz que o retorno tá bom. Josué, amém. Ruana, o retorno aqui tá bom também, Ruana? Amém? Aleluia. Pessoal aqui do Instagram, o retorno tá beleza, tá? E o pessoal aqui no Face também, tá bem? Que hoje eu tô fazendo aqui com dois celulares, dois aparelhos novos aqui. Eu não tô fazendo no meu notebook, só queria saber como é que tá o retorno. Se tá legal ou não, tá? Hoje vamos falar sobre uma nova aliança em Cristo Jesus, tá? E eu queria que os irmãos pegassem já a Bíblia, né? A gente começar já, em nome de Jesus. Gente, já manda aviso aí pros amigos, né, da igreja. Manda o aviso, né? Os irmãos aí, pra eles acompanharem conosco aqui, tá? Pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Manda aí aviso aí pro pessoal, a gente vai começar, né? Tá certo? E eu queria que todo mundo já estivesse aqui junto pra gente começar, para ninguém perder nada, né? Porque esse assunto ele requer muita atenção, muita concentração, tá bom? Amém? Né? E requer também, ele vai requerer muito raciocínio, tá bom? O Leonor está assistindo, beleza? Amém? Então vamos começar? Vamos abrir a Bíblia, né? Aleluia! Então vamos começar, né? Amém?
Então, vamos fazendo aí já, pessoal, o convite, tá certo? Pra gente já começar aqui. Boa noite, Carmélia. A Dita pede para eu centralizar a câmera. Dita, porque eu estou olhando para duas câmeras, né? Eu estou olhando para dois aparelhos, né? Hora eu vou ter que ficar, hora eu vou me centralizar numa, né? Vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto. Tá melhor assim, Dita? Melhorou? E aí, Gabi, como é que tá? Como é que tá no Instagram, Gabi? Tá ótimo? E no Face? Olha no Face também, Gabi? A Gabi aqui é o meu retorno aqui, minha produtora aqui. Amém? Aqui, não, estão ótimos aqui, porque eu vou precisar aqui do notebook para ficar lendo, tá ótimo. Amém? Transmite para aí, o Face. Boa noite, irmã Senira, tudo bom? Gabi, como é que tá no Face? Beleza? Então, gente, vamos começar, né? Amém? Pega uma Bíblia, pega uma caneta, tá bom? Nós vamos falar hoje de coisa muito forte, né? Que vai exigir, né? Que você não pode perder a concentração daquilo que nós vamos falar hoje. William, boa noite, meu querido. Bom? Bom, querido, então vamos começar, tá? Vamos orar primeiro, né? Senhor nosso Deus e Pai, entregamos em Tuas mãos, Deus, este momento. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo, Deus, sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos que estão agora comigo aqui, né, ao vivo, né, online. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude e que nessa noite a gente possa ter a nossa mente aberta para entender a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou pedir uma coisa muito importante para vocês. Por favor, não saiam, tá? Fiquem até o final. Queria que vocês fizessem muitas perguntas, porque vai requerer hoje de muita concentração, tá bom? Então, a nova aliança. Primeira pergunta, será se a nova aliança em Cristo, né, em Cristo Jesus, a igreja está vivendo a nova aliança em Cristo Jesus? Será? O que é que vocês acham? Hein? Nós estamos vivendo a nova aliança? Porque qualquer igreja que você for, eles vão falar que a igreja está vivendo a nova aliança. E é muito importante a gente fundamentar, através das Escrituras, né, do Novo Testamento, do Velho Testamento, né, saber se realmente nós estamos vivendo a nova aliança. Então, a última das grandes 4 alianças, né, lembrando, vamos relembrar aqui as 3 que nós estudamos, né? A aliança abraâmica, a aliança palestina e a aliança davídica, tá? Nós vimos que essas 3 alianças, elas são alianças eternas, né? Que Deus fez com o homem, né? A aliança abraâmica, né, com Abraão, a aliança palestina com a terra, né? E também a aliança davídica que ele fez com o rei Davi. Cada uma dessas alianças, elas têm uma peculiaridade. A aliança que serve como base é a aliança abraâmica, tá certo? Então, e a última que nós vamos estudar hoje, que é a nova aliança, a última das 4 grandes alianças determinativas que Deus fez com Israel, é a nova aliança, que é o assunto hoje, né, em pauta. Então, por que ela é importante? Né? A importância da nova aliança, tá? A nova aliança, ela garante a Israel um coração convertido como fundamento de todas as suas bênçãos, de acordo com o princípio do Antigo Testamento, de que tal conversão não pode ser efetivada permanentemente sem derramamento de sangue,
essa aliança, ela requer um sacrifício aceitável a Deus, como fundamento no qual ela é instituída, né? Daí a necessidade do sacrifício de Cristo há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz, né? Então, irmãos, a aliança, ela, como um todo, ela passa a ser importante, né? Além disso, porque o amilenarismo, que é uma corrente teológica, tenta mostrar que a igreja hoje está cumprindo as alianças de Israel por ter sido redimida por sangue. Existe uma confusão muito grande por parte dos amilenaristas, tá? Nós somos pré-milenaristas, certo? Nós acreditamos no milênio literal, tá? Diferente de como os amilenaristas acreditam, tá? Se a igreja ela cumpre essa aliança, a nova aliança, então o pensamento lógico, ela pode também cumprir as outras alianças feitas com Israel, ou seja, a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica, por conseguinte, né, a aliança, né, a nova aliança. Então, se a igreja ela cumpre essa aliança, como dizem os amilenaristas, né, então não há necessidade de forma alguma de um milênio terreno. A gente sabe que o milênio vai ser terreno, né? Jesus vai reinar em Israel, lá em Jerusalém. Amém? O que é que parou, Leonor? O Instagram parou, Gabriel? Olha aí. Amém? Aleluia. Então, irmãos, vocês entendem, né? A visão pré-milenarista e a visão amilenarista. Então, assim, as disposições da nova aliança. O texto base que nós temos que estudar é... Oi? O Instagram parou? O Instagram está travando hoje. Eu vou... Oi? Só ajeitar aqui o Instagram, pessoal, que ele hoje está travando demais, tá? Me avisa quando ele retornar, Gabriel. Eu vou encerrar o Instagram, pessoal, tá bom? E vou, né, reiniciar novamente, que ele está travando aqui. Tá bom? Tá parando direto, pastor Belardo, do Instagram? Deixa eu encerrar então aqui o Instagram. Voltou o Instagram? Então vamos lá, para frente. Se voltou, vamos para frente então. Eu estava dizendo que o texto base para a gente entender a nova aliança é Jeremias, né, 31 a 34, tá bom? Vamos ler, queridos? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia nesse texto. Jeremias. O que ele tem hoje, hein? Eu vou encerrar o Instagram, tá? E vou reiniciar novamente, tá bom, gente? Vamos aqui novamente no Instagram. Ok, estou reiniciando o Instagram. Vamos verificar aqui a conexão. Voltou o Instagram, voltou? Não, vamos esperar aqui o Instagram voltar só um minuto, tá, pessoal? Só tem um pouquinho de paciência, tá? Voltou. A produção aqui tá dizendo que o Instagram voltou. Amém? Tá? Então, boa noite, Yara. Como é que tá, Yara? Instagram.
Então, eu estava dizendo que o texto base para entender a nova aliança em Cristo está lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34, tá bom? Vamos ler? Peguem a Bíblia aí para a gente ler, tá bom? Leiam, marquem esses textos, coloquem aí a nova aliança em Cristo. Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, esse primeiro versículo aqui, a aliança, Deus está falando claramente, tá? Que ele vai fazer uma aliança com quem? Lembra aí? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá certo? Entenda o texto. Amém? Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aqui o texto está falando da aliança mosaica, certo? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja só, com quem que é a aliança que Deus está fazendo? Segundo o texto lá de Jeremias, o profeta, com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, se você ler outra vez o texto, né, que está lá em Jeremias 31, de 31 a 34, você vai observar claramente a aliança que Deus está falando, que é a nova aliança, que ele vai fazer, você veja, é futuro ainda, né? Vai fazer com quem? Com Israel. Amém? Então, as seguintes disposições para Israel, que é o povo da nova aliança, amém, a ser cumpridas no milênio, certo? O período da nova aliança, nós encontramos toda essa fundamentação no Antigo Testamento, né? Beleza? Até aqui tá tudo bem, gente? Tá todo mundo aí entendendo? Todo mundo está entendendo esse começo? Amém? Queria que vocês interagissem comigo aqui. O pessoal do Face aqui, o pessoal do Instagram, né? Se está todo mundo entendendo. Tá certo? Amém? Então o pessoal que está aqui online, né? Tanto o pessoal do Face quanto o pessoal do Instagram, eu queria que vocês interagissem. Está todo mundo entendendo direitinho? Certo? Podemos passar para frente então, né? Amém? Então, vamos ver as disposições, né, dessa aliança com Israel. Ok? Primeiro, a nova aliança é uma aliança de graça, incondicional, baseada nos juramentos de Deus. Amém? A frequência desses juramentos em Jeremias, que a gente acabou de ler, capítulo 31, do verso 31 a 34, ela é impressionante, irmãos. Como diz o profeta Ezequiel, vamos abrir aqui a Bíblia, vou abrir a minha Bíblia online, tá bom? No profeta Ezequiel, do capítulo 16, versículos 60 a 62. Aí nós vamos fazer o comparativo dessa passagem do profeta Ezequiel com o profeta Jeremias, tá? Vamos lá? Vamos fazer o comparativo. Diz assim: contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Veja
a semântica, né? O significado da palavra. Eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque as darei por filhas, mas não pela tua aliança, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Então, comparando esse texto do profeta Ezequiel com o texto de Jeremias, tá bom? Há muita semelhança, certo? Muita semelhança. Um outro ponto que nós temos que entender é que a nova aliança, ela é eterna, tá? A nova aliança, repetindo, ela é eterna. Isto está em íntima relação com o fato de ser incondicional e se basear na graça de Deus. Tá? Eu vou ler algumas passagens e vocês podem anotar, acompanhar conosco em alguns profetas para fundamentar aquilo que nós estamos falando com relação à aliança eterna. Tá certo? Isaías, capítulo 61, versículo 2, diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, versículo 2. Ezequiel 37, 26, agora, diz assim: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Um outro texto, Jeremias 31, tá? A gente leu até o 34, não foi? Vamos ver o 35 agora, até o 37. Jeremias, capítulo 31, versículo 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a lua do dia, e as ordenanças da luz das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Queridos, aí tem que entender uma coisa. Quando Deus fala que a aliança que ele fez com Israel é eterna, ponto final, queridos. Isso não está condicionado ao homem ser bom ou mal, né? Deus falou, ele vai cumprir. Amém? Um outro ponto acerca da nova aliança em Cristo é que ela também promete uma mente e um coração renovados. Sabe o que é que a gente chama isso? Regeneração, né? Regeneração. Isso só é possível pelo derramamento de sangue de Cristo, tá certo? Jeremias 31, 33, olha o que é que diz. Jeremias 31, 33. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, né? E eles serão o meu povo. Irmãos, amigos, né? Aqui é novo nascimento, aqui é regeneração. Amém, irmãos? Regeneração, né? Isaías 59, 21 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca,
nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, 21. Amém? Então, um outro ponto é que a nova aliança, ela proporciona restauração do favor e da bênção de Deus. Aí você vai buscar nos profetas, vai buscar no Velho Testamento a fundamentação disso. Oséias 2, 19 a 20 diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oséias 2, 19 e 20. E Isaías 61, 9 diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Isaías 61, 9. Amém, irmãos? Um outro detalhe da nova aliança, além da regeneração daquilo que nós falamos, é o perdão dos pecados, que está incluído na nova aliança. Em Jeremias 31, 34, a parte B, diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Só Jesus pode perdoar os pecados. Só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem a eficácia do perdão dos pecados. Amém? A habitação do Espírito Santo também está incluída nesse pacote que nós estamos falando da nova aliança, tá bom? Vamos comparar Jeremias 31, 33 com Ezequiel 36, 27. Irmãos, desculpa aí. Tá entrando aqui um vento. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Regineide. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos fazer um comparativo, Jeremias 31, 33 com Ezequiel 36, 27. Diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Uma água aqui, tá, gente? Vou repetir aqui o versículo, tá certo? E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você está vendo que tanto o profeta Jeremias quanto o profeta Ezequiel, eles são muito parecidos nesse quesito da habitação do Espírito Santo. Quantas vezes nós usamos de forma errada, na ignorância, esse versículo atribuindo à igreja? Bom, detalhe, nós estamos falando aqui da nova aliança em Cristo. Está lá no livro de Jeremias 31 a 34. Como é um cumprimento futuro para Israel, então quando ele está dizendo que vai colocar o Espírito, está falando da Israel. Sim, nós temos o Espírito Santo hoje. A gente vai já falar sobre isso, tá? Sobre os benefícios da nova aliança para a igreja. Tá certo? Outro ponto importante para a gente entender: que o ministério do Espírito Santo será manifesto e a vontade de Deus será conhecida por corações obedientes. Voltando novamente para Jeremias 31, 34, diz assim: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Tá certo?
Amém? Um outro detalhe, irmãos, é que como ocorre sempre quando Israel está na terra, então ele será abençoado, a nação será abençoada, né, materialmente, de acordo com as disposições da nova aliança, certo? Jeremias 32, 41 diz assim, ó: alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-lo-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Tá? E no profeta Isaías 61:8 diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E Ezequiel 34, 25 a 27 diz assim: e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu, o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Então aqui, Ezequiel 34, 25 a 27. Irmãos, e com relação ao santuário, o que é que diz a nova aliança? O santuário será reconstruído em Jerusalém, porque está escrito: porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Ezequiel 37, 26 a 27. Pode examinar na Bíblia de vocês aí. O que eu estou falando aqui está em Ezequiel 37, 26 a 27, onde Deus está prometendo que vai colocar em Jerusalém, né, o tabernáculo dele, o santuário dele. Tá certo, pessoal? Outro detalhe: as guerras cessarão e a paz reinará, de acordo com Oséias 2,18. Né? Essa característica definitiva do milênio, né? Das benécias do milênio, que maravilha, né? Que está escrito lá no livro de Isaías 2,4, apoia também o fato de que a nova aliança, ela é milenar em seu cumprimento. Tá bom? Vamos ler os dois textos que eu falei? Oséias 2,18. Oséias capítulo 2, versículo 18. Vamos ler? Oséias 2,18. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E o outro texto que eu falei foi Isaías 2,4, que diz assim: e ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2,4. E onde entra, irmãos, o sangue de Cristo? Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. E na nova aliança, o sangue de Cristo, irmãos, é o fundamento de todas as bênçãos da nova aliança. Zacarias 9,11 diz assim: por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, para resumir, nós podemos dizer que, com base nos ensinamentos do Antigo Testamento sobre a nova aliança, a aliança ela foi feita com o povo judeu. O seu período de cumprimento ainda é futuro, começando quando o Salvador vier e continuando toda a eternidade.
Suas provisões para a nação de Israel são gloriosas, irmãos. E detalhe, viu, irmãos? Todas se baseiam na palavra de Deus e dela dependem. Aquilo que foi falado, profetizado, dito pelos profetas do Velho Testamento. Então, a confirmação dessa aliança é dada na afirmação de Isaías 61, 8, 9. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então essa é a confirmação da aliança, lá em Isaías 61, 8 a 9. E que é declarada, eterna, aliança eterna, amém? E novamente em Ezequiel 37, 21, 28, que diz assim: dei-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus. Dizei-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Está falando de Jesus. Que diz aqui: um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, que é o reino do norte e o reino do sul, como era antigamente. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Lembrando que só o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar. Amém? Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra, aliança palestina, lembram que nós estudamos aqui? E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitavam vossos pais. E habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. Travou, Gabi, o Instagram novamente? Bora ver se o Instagram parou aí, Gabi. Só um tempo aqui, tá, gente? Aleluia. Dá uma olhadinha aí, Gabriel. Instagram. Oi? Travou, né? Instagram travou de novo, minha acha. Não foi? Hoje a tecnologia não está cooperando conosco. Tá? Eu vou encerrar novamente e vou entrar novamente no Instagram, tá bom? Só a graça, né, pessoal? Só a graça. Eu resetei aqui. Vou voltar novamente. Tá travando? Instagram. Internet. Será? Ela tá conectado na 2G, né? Não sei. É, a 2G tá fazendo. No 2G tá...
Voltando aqui no Instagram novamente. Aleluia. Esse assunto, como eu falei para você no início, né? Esse assunto, ele requer muita atenção e muita concentração, tá certo? Amém? Esperar o pessoal aqui no Instagram. Tá pausado? Aleluia. Só que voltar aqui a internet no Instagram. Tá, gente? Pronto. Então, como eu estava dizendo, esse assunto ele requer muita concentração e muita dedicação para aprender. Tá certo? Eu noto que o pessoal aqui no Instagram ele é muito instável. Ele entra e sai, o pessoal entra para ver quem tá falando e tal. Aí. Travou de novo? Travou de novo, foi o Instagram, gente? Aleluia. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? E aí, como é que tá o Instagram? Voltou? Será que tá no 2G aqui, ou 5G, hein? Iara. Como é que tá aí, pessoal? É um assunto de extrema importância, né? Pra gente evitar até confusão, né? Teológica, doutrinária. Tá certo? Porque há muita confusão, certo? Doutrinária. E já são quase 9 horas, né? 15 para as 9. Eu acho que não tem mais ninguém no meio da rua uma hora dessa. Tá todo mundo em casa, era para estar todo mundo aqui muito concentrado, né? Vendo aqui essas lives, tá bom? Eu não sei porque que tá travando direto. Na internet. Só um minutinho. Eu vou mudar aqui a minha internet para o 5G, tá bom? Do Instagram aqui, ver se dá certo aqui. Vou encerrar aqui o Instagram. Vou entrar aqui no 5G. Entra aqui, Zé. Aqui, ó, toma aqui. Acho que ela usa o... Tá, não sabe. Talvez esteja... bota no 5G aqui. Eu vou botar aqui a minha internet no 5G, pessoal. Vai melhorar. Pessoal aqui do Face aqui, interagindo comigo aqui. Como é que tá aí, gente? Quem tá aprendendo alguma coisa aí? Amém? Pessoal aqui do... Desculpa aí, tá, gente? Pessoal aqui do Pronto, eu tô entrando novamente aqui no Instagram, verificando aqui a conexão. Agora eu tô ao vivo. E aí, Gabi, vai me dizendo aí. Como é que tá aqui o pessoal aqui no Face, gente? Tá bem, tá? As pessoas estão entendendo, tá? A gente tá aqui bem devagarzinho, tá bom? Muita referência, né? Pra gente fundamentar o que a gente tá falando. Porque esse aqui vai estar gravado, né? Algumas pessoas vão estar vendo futuramente. Vai pro YouTube, né? Amém? Vitória Evelyn, como é que está aí o pessoal de Petrolina? Tem muita gente doente, infectada aí, Vitória? Ou tá tudo na paz, tranquilo? Amém? Diz pra gente aí, Vitória, como é que está aí a situação aí? Eu sei que tem um pastor aí que tá no quente no governador de Pernambuco. Então, o pessoal aqui do Face aqui, amém? Vocês estão entendendo direitinho, tá? Amém? Aleluia. Gente, liga pros amigos, liga pras pessoas, né? Aleluia. Poucos casos, graças a Deus. Amém. Então, vendo, né, a nova aliança em Cristo, né, que foi designada para Israel, né, segundo o livro do profeta Jeremias 31, 34, eis que farei uma aliança com a casa de Jacó e com Israel, tá certo? Nós vamos observar os seguintes aspectos da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus.
Tá certo? Que aspectos são esses? Israel, né, será reintegrado novamente à terra. Daí entra a aliança abraâmica, né? Entra também a aliança palestina. Tá certo? Israel será uma nação governada por um rei. Hoje Israel não tem rei mais, né? Desde quando Nabucodonosor invadiu lá, Israel não tem mais rei. Certo? Terceiro, Israel não será mais idólatra, mas purificado e perdoado por causa do sangue, da eficácia do sangue de Cristo. Amém? E o que nós aprendemos na nova aliança é que Israel habitará para sempre na terra, né? Depois dessa reintegração, né? Dessa volta dos judeus para a sua pátria, né? A aliança de paz será eterna. Lembra lá o que diz João 14, 27? Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, né? Então essa paz que a igreja tem hoje também se estenderá para Israel por causa de Jesus Cristo, tá? O tabernáculo de Deus, né, estará com eles, isto é, Deus estará presente com eles de maneira visível, né, através de Jesus Cristo, né, o rei da glória, né, reinando lá em Israel. Israel será conhecido entre os gentios como nação de Deus. Olha, o trono vai ser onde? Em Jerusalém, né? Jesus vai reinar em Jerusalém. Então todas as nações do mundo reconhecerão isso, né? Todas essas promessas, elas estão implícitas em Jeremias 31 a 34, né? Tá na passagem lá de Jeremias. Elas confirmam, enriquecem e ampliam a aliança. Então o texto para você estudar com cuidado, com muitos detalhes, é Jeremias 31 a 34, certo? Então, irmãos, essa aliança, a nova aliança que nós estamos dando aqui hoje, ela está relacionada à regeneração, ao perdão, à justificação de Israel, ao derramamento do Espírito Santo com seus ministérios subsequentes, à congregação e reintegração de Israel no lugar de bênção. Então, tudo isso alicerçado no sangue de Jesus Cristo, no sacrifício que Cristo fez. Tá certo? Então eu vou repetir, tá certo? Para vocês entenderem a nova aliança. Está relacionada à regeneração, ao perdão e à justificação de Israel, ao derramamento do Espírito Santo com seus ministérios subsequentes, a congregação e reintegração de Israel no lugar de bênção. Tudo isso alicerçado no sangue de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Vamos para frente? Tá? O caráter da nova aliança. Tá? Assim como as outras alianças, a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica, o caráter da nova aliança é literal e incondicional. Amém? Aqui não tem espaço para alegoria, né? Alegorizar textos. Não dá espaço para eu fantasiar e dizer que é outra coisa. Não dá. Quando a Bíblia diz claramente, farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó, não é com a igreja, é com a casa de Israel e a casa de Jacó. Tem muita gente aí que coloca a igreja no lugar de Israel, tem muita gente que coloca a igreja no lugar de Jacó, tá? Um outro caráter da nova aliança é que ela amplia a terceira grande área da aliança original de Abraão, que é a área de bênção. Ocupa-se em grande parte com a questão da salvação do pecado e da concessão de um novo coração. Então, a salvação é uma obra exclusiva de Deus, né? Através de Jesus Cristo. E quando se dará o cumprimento da nova aliança? Amém? Quando se dará? Os amilenaristas,
eles usam as referências do Novo Testamento para provar que a igreja está cumprindo as promessas do Antigo Testamento a Israel. Vocês entendem isso? Qual é a pregação do amilenarista? Qual é o entendimento deles com relação à nova aliança? Né? Eles dizem, né, que a igreja, porque Israel negou Jesus como Senhor, como Messias, né, Senhor, eles falam que a igreja está cumprindo as promessas do Antigo Testamento a Israel. E é verdade isso? O que vocês acham? Quem fala isso são os amilenaristas, tá? Os que não acreditam no milênio literal, que acham que a igreja está vivendo o milênio, que a igreja está vivendo o reino hoje, né? Então, isso não tem nenhuma fundamentação bíblica, não tem nenhuma fundamentação teológica, embora eles usem textos da palavra de Deus para justificar essa falha deles, né? Este erro deles. Tá certo? Então, eles falam que a igreja, né, está cumprindo as promessas do Antigo Testamento a Israel. Bom, logo, se eles falam isso, não há necessidade de um reino milenar futuro. Por quê? Porque a igreja é o reino. Vocês estão entendendo? Né? Se eles acham, né, que a igreja está cumprindo as promessas do Antigo Testamento que foram feitas para Israel, que a igreja está cumprindo no lugar de Israel, porque tem muita gente que fala isso. Então, não tem necessidade de um reino milenário, um reino futuro. Por quê? Porque a igreja, segundo os amilenaristas, é o próprio reino. Amém, pessoal? Dá para entender isso aí? Hã? Vamos ler algumas passagens. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Hebreus e marcassem essas passagens, tá? Vamos abrir Hebreus, capítulo 8. Sim, é verdade, Vitória. Usar um texto isolado, sem contexto, dá para justificar quase todo tipo de ideia. Sim. Você vê que os testemunhos de Jeová, eles fazem isso, os mormons fazem isso. É engraçado que os testemunhos de Jeová, os mormons, eles nem usam, né, a Bíblia na sua totalidade. Eles usam apenas alguns versículos, né? Amém? Poucos versículos, né? Então, irmãos, o que é que está acontecendo com o Instagram? Já voltou à normalidade? Está travando? Porque eu estou vendo que tem muita gente saindo do Instagram, né? Amém? Aleluia. Vamos ver alguns textos, tá? E vamos estudar esses textos aqui agora. Abram aí em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12, tá? Amém? Hebreus 8, de 8 a 12. Diz assim, está bem melhor? Eu acho que é porque eu mudei, viu, Vitória, a minha internet, ela estava aqui no 2G, eu mudei para 5G. Amém? Bom, convido pessoas para entrar aí, gente, para estar assistindo aqui conosco, aqui ao vivo, tá? Hebreus 8, de 8 a 12. Vamos ler o texto? Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Com casa de quem, gente? Vocês ouviram direitinho isso aí? Leram direitinho? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, onde é que as pessoas tiram, né, de suas cabeças que casa de Israel e casa de Judá é a igreja? Não é uma mente fértil? Não é uma mente fantasiosa? Tirar essa ideia de que casa de Israel e casa de Judá, a igreja, é a igreja. Então, se eu falo que a casa de Israel e a casa de Judá é a igreja, eu não estou fantasiando o texto. Eu não estou, né, colocando algo que não existe na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Cadê os outros irmãos obreiros que não estão aqui na... Eu quero saber aqui comigo,
né, pra gente dar andamento aqui. Quem está comigo aqui ao vivo no Instagram, acena para mim aí, para eu ter uma ideia. Para depois a gente ver quais são os obreiros que estão acompanhando aqui. Nosso raciocínio, nosso ensino aqui da palavra do Senhor. Aqui no Instagram, vamos ver. Wendel, beleza. Carmélia, Yara, Vitória, quem mais? Tá aqui no Instagram comigo aqui. Só para eu ter uma ideia aqui. Neta, beleza. Wendel, beleza. Aleluia. Aleluia. Cadê a Dita? Edita, tem irmão que não vai para a igreja porque acha que a igreja é longe. Agora, quando a igreja chega na casa, mesmo assim o pessoal não entra, né? A Vitória está dizendo que o pessoal estava aqui, deve ter ido para o Face. Pode ter sido. Pode ter acontecido isso. Mas você sabe o que é também, queridos? Tem muita gente que não tem paciência em aprender a palavra, né? Pensa que é muito fácil, tal, né? Que não requer nenhuma dedicação, não quer estudar a palavra, né? Amém? E já fica logo cansado, né, daquele tédio, né? Aí é complicado, né? Vamos lá, vamos para frente, amém? Glória a Deus porque vocês estão aqui numa boa, aprendendo a palavra. Quem está aprendendo aí, gente? Quem está vivendo aí, né, uma nova realidade, aprendendo a palavra de Deus, usando esses momentos para entender a palavra. Amém? Tanto o pessoal do Face quanto do Instagram. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Josué, depois vamos fazer uma reunião dos obreiros aí, vamos voltar tudo ao normal, né? Pra gente conversar com os obreiros e saber a dificuldade, né, de aprender a palavra. Amém? Valeu, pastor Belar. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, repetindo o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, diz: porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então o texto aqui está bem claro. Aí vamos lá, continuando, até o 12. Hebreus 8. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Que aliança é essa, gente? Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Que aliança é essa? Olha, Dita, me diga que aliança é essa. Parabéns, William. Eu e a Rosinha estamos acompanhando no Instagram. Beleza. Então, irmãos, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Que aliança é essa, gente? Quem sabe me dizer aí? Vamos lá no Face, aqui no Instagram. Josué respondeu: aliança mosaica. Beleza, é verdade. Tá? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão. Não, Carmélia, não é abraâmica não, é mosaica, querida. Tá, ó, presta atenção no texto, gente. Vamos ler com... né? Que é isso, Leonor? Não é abraâmica não, é mosaica. Não, é mosaica, ó. Presta atenção no texto, gente, ó. Aleluia. A aliança abraâmica foi feita com Abraão. Certo, gente? É bom que vocês participem mesmo, pra gente ver aqui se estão entendendo ou não, ó. Vamos ler o texto novamente? Abram a Bíblia de vocês aí em casa, no livro de Hebreus, capítulo 8. Né? Vamos aí, por gentileza. Amém? Vamos lá. Certo, Noel, verdade. Então, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Aí ele volta a falar:
Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com quem? Ó, novamente, ele fala, com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, está falando aqui de regeneração. Né? E em seu coração as escreverei. Está falando aqui de regeneração. Certo? E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? Está falando aqui de reagrupamento, da retomada do povo de Israel à Palestina, a aliança palestina. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Está falando aqui da unção do Espírito Santo. Desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Está falando aqui da eficácia do sangue de Cristo. Então vocês estão vendo que o autor de Hebreus, ele praticamente cita na íntegra Jeremias 31 a 34. Amém? Agora, o que os amilenaristas falam a respeito dessa passagem? Ok, Carmélia, né? É mosaica mesmo, ok, valeu. Valeu. Então, existe um comentarista, né, um comentário milenarista que diz assim, ó. Essa passagem que nós lemos agora de Hebreus, né? Hebreus capítulo 8, do 8 a 12. E a passagem fala da nova aliança. Ela declara que essa nova aliança já foi introduzida e que pelo fato de ser chamada nova, passa a ser a que substitui a velha, e que a velha está prestes a desaparecer. Seria difícil encontrar referência mais clara à era do Evangelho no Antigo Testamento do que nesses versículos de Jeremias. Irmãos, quem fala isso são os amilenaristas, que eles negam o milênio. Eles dizem que a igreja está vivendo hoje um milênio, que não vai ter um milênio literal. Tá certo? Amém? Então por isso que eu falei para vocês que no início, que ia precisar muita atenção, muita calma, muita paciência para entender. Então, nós podemos refutar isso, tá? Com o seguinte: a nação com quem a aliança é feita. Vou perguntar aqui o pessoal do Face e o pessoal que está aqui comigo online no Face e no Instagram. Tá bom? Ver se vocês estão entendendo. Qual é a nação que é feita a nova aliança? Vou esperar um tempinho aqui para vocês responderem. Vamos lá? A nação com quem a aliança é feita. Nós já estudamos várias passagens sobre isso hoje, tá bom, gente? Quem responde primeiro aqui? Vamos ver quem vai ganhar. Thaísa. Israel. Josué, Israel. Instagram. Quem é? O pessoal que está online aqui, ao vivo no Instagram. Vitória falou Israel, beleza. Bom, então já podemos passar para frente. Então tá bem claro aqui nas citações que falamos, nas passagens que já falamos aqui com vocês, que essa aliança foi feita com Israel. E quando a gente fala com Israel, nós estamos falando, né, com a descendência física de Abraão, de acordo com a carne, somente com Israel. Por que as pessoas falam, igreja? Vocês estão percebendo o grau de erro que existe no meio evangélico? Hã? Amém? É só pegar novamente aí o texto em Jeremias 31, versículo 31. Tá? Quando fala lá com quem que vai fazer a aliança. Certo? Existem outras passagens que apoiam? Sim. Se vocês quiserem anotar, tome nota aí. Vamos lá. Para estudar em casa.
Tomem nota. Estão preparados? Amém? Gente, qualquer pergunta, surgir qualquer assim dúvida para a gente esclarecer, pode ficar à vontade. Tá certo? Outras passagens que fundamentam isso que nós estamos falando aqui, gente. Isaías 59, 20 e 21. Certo? Isaías capítulo 59. A Thaisa está dizendo aqui uma coisa interessante. Ela passou 7 anos dentro de uma igreja evangélica, fora da nossa igreja, fora do nosso ministério, acreditando que éramos o novo Israel. Agora você imagina quantas pessoas fazem confusão por causa disso, né? Muita gente. Amém? Então, outras passagens que fundamentam Isaías 59, 20 e 21, vocês podem estudar em casa, né? Depois, ver novamente esse vídeo, estudar com calma, tá bom? Isaías 59, 20 e 21, Isaías 61, 8 e 9, tá? O que mais? Jeremias 32, 37 a 40, Jeremias 50, 4 e 5, Ezequiel 16, 60 a 63, né? Ezequiel 34, 25 e 26 e Ezequiel 37, 21 e 28. Então, são passagens que fundamentam o que nós estamos falando aqui. Amém? Amém, irmãos? Em segundo lugar, queridos, o fato do Antigo Testamento ensinar que a nova aliança é para Israel, também é visto pelo seu próprio nome, comparado com a aliança de Moisés, como nós falamos aqui, lembram? Quando o texto, lá no livro de Hebreus, fala, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, referindo-se à aliança que Deus fez com Moisés. Tá? É isso. Tá? Ele compara, né? A nova aliança é feita com o mesmo povo que foi firmada a aliança mosaica. Ou seja, assim como Deus firmou a aliança com Moisés, é o mesmo povo que também firmou a nova aliança. A Paloma está dizendo uma coisa aqui muito interessante aqui. Estava conversando com uma amiga de uma outra denominação e ela disse que o pastor da igreja dela disse que não precisa estudar a Bíblia porque a palavra tem que ser revelada. Agora, Paloma, você imagina a meninice e as loucuras que tem dentro desse ministério, né, minha filha? Porque a Bíblia é o norte, né? A Bíblia é a bússola, né? Amém? Aleluia. Escuta, toda revelação fora da Bíblia é coisa do diabo. É só ler o livro de Gálatas, né? Amém? Que diz mesmo que o anjo desça do céu, né? Considere como anátema, considere como lixo. Amém? É triste ouvir isso, mas é verdade. Eu fico pensando quantas pessoas deixam de aprender a Bíblia aqui porque entram, né? E não tem paciência para ficar aqui 1 hora estudando com a gente aqui a Bíblia e sai, né? Entendeu? E a palavra está dizendo que o Deus só se revela. Sim, Deus só se revela pela palavra. Aquilo que está fora da palavra não vale. Amém? Daí existem muitas profecias que sem fundamentação nenhuma, né? Existe muita loucura, a verdade é essa. Muita loucura mesmo, viu, irmãos? A gente tem que ter cuidado com isso, principalmente hoje, nesse movimento, desse mover do reteté aí, né? De inventando profecia onde não tem profecia, né? Certo? Quantas vezes você já ouviu pregação de Ezequiel 37, né? Ainda diz assim, profetiza e tal, né?
Então assim, nós vamos estar dando continuidade ao estudo sério da Palavra de Deus nesse canal aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois no YouTube, né? E vamos chamar um povo que quer aprender realmente, alguém que quer aprender, alguém que quer algo novo de Deus, mas esse algo novo que está centrado na Bíblia, não centrado na imaginação fértil do homem, como os amilenaristas, né? Amém? Podemos continuar? Então, as escrituras, elas ensinam. Amém. O Wendel está dizendo assim, que Deus que Deus só se revela pela palavra, sim. Está escrito que no início era o verbo, e o verbo era a palavra de Deus, né? Jesus, amém? Jesus se revelou. Aleluia. Glória a Deus, ó. Então assim, a gente conhece a palavra. E o que a gente quer passar e tirar é a cegueira espiritual deste povo. Agora tem que querer. O povo tem que querer, né? O povo tem que querer. Não estamos em quarentena, né? Eu acho que poucas pessoas estão trabalhando aqui. Vamos ver, quem está ao vivo aqui comigo? Quem está trabalhando fora de casa? Pastor Belal está vendo uma pergunta aqui interessante, que eu vou já falar sobre ela, pastor. Na Santa Ceia, Mateus 28, né, ele relembramos a aliança com Israel ou os benefícios para a nossa vida na nova aliança. Pelo próprio texto, né, como Jesus fala lá em Mateus, né? Este é meu corpo, né? E quando ele está distribuindo o vinho, ele diz: este é a nova aliança no meu sangue, né? Amém? Aleluia. Pastor Belado, a gente vai já falar detalhadamente sobre o pastor Belardo respondeu a pergunta, né? Que quem está trabalhando fora de casa, né? O pastor Belardo respondendo, a Noelma, quem mais? Aqui no Instagram também. Quem está trabalhando fora de casa. Pra gente ter uma ideia aqui, saber onde é que estão as outras pessoas, né? Noelma está em escala, né? Mas está indo, né? Amém? Gabi, fala um favor para mim. Fala um favor para mim, Gabi. Aqui a Gabriela, que é a minha produtora hoje. Aqui, Gabi, ó. Pergunta onde está esse camarada aqui. Manda uma mensagem para ele urgente aí, porque eu não estou vendo ele aqui não. Meu pai quer saber. Vai lá. Então, meu caderninho de volta aqui, meu amor. Anaíde, esposa do pastor Armando. Como é que está, querida? Fica aqui com a gente um pouquinho. Pede o Armando também para entrar aqui, para acompanhar a nossa live aqui, né? Em nome de Jesus, Anaíde. Então aqui né? A gente já vê que tem poucas pessoas trabalhando fora de casa, certo? Poucas pessoas. E onde estão essas pessoas hoje, agora? Né? Estão lendo, estudando a palavra, estão orando? Ou estão fazendo qualquer outra coisa? Amém? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Em nome de Jesus. Amém? Então assim, nós estamos falando que as Escrituras, elas ensinam claramente que a aliança mosaica foi feita com a nação de Israel apenas. A aliança de Moisés, que Deus fez com Moisés, foi feita restritamente com a nação de Israel. Aí por que tem grupos aí, né, em outros países do mundo que não são de Israel, tentando cumprir a aliança de Moisés, né? Guardando o sábado e essas coisas? Por quê, hein? Ainda usando o texto sagrado para justificar seus erros, justificar suas falhas, justificar seus ensinos errados, né? Então, queridos, não há dúvida que a lei, ela se refere a Israel. Ela é somente para Israel. E já que essa aliança antiga, né, foi feita com Israel, a aliança mosaica, tem vários textos, várias passagens que falam sobre isso. Então, já que Deus fez a aliança mosaica, né, a aliança de Moisés com Israel,
e lá o texto de Hebreus, né, o capítulo 8, fala também sobre isso. A nova aliança é feita com o mesmo povo, a nova aliança é feita também com Israel, com a casa de Israel, né, a casa de Jacó, não com outro grupo ou outra nação. Então, há muita coisa errada no nosso meio, muita gente ensinando erradamente, erroneamente, melhor dizendo, né? Um outro detalhe, né, em terceiro lugar, o Antigo Testamento ensina que a nova aliança é para Israel. E por isso, né, no seu estabelecimento, a perpetuidade da nação de Israel e sua restauração à terra estão ligados vitalmente a ela. É o caso também da aliança abraâmica, onde ele promete, né, manda ele, olha assim, olha para a areia do mar, olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar. A Juana está perguntando, pastor, e aqui no Facebook, né? A Juana está dizendo, pastor, e essas igrejas que ungem as pessoas quando recebem um cargo na igreja? Juana, eu digo nem que sim, nem que não. Não tem nenhuma fundamentação para isso, não, né? Estou usando como algo simbólico, mas não tem nenhum fundamento neotestamentário para isso, né? Isso não é coisa do Antigo Testamento, porque o óleo do Velho Testamento, ele simbolizava o Espírito Santo, né? Amém? O óleo no Velho Testamento simbolizava o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo, porque eles não tinham o Espírito Santo, né? Caso alguns os profetas, quando vinham, né? E alguns reis, né? Mas nós hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não precisa mais disso não, tá? O Wendel diz assim, interessante a existência de igrejas judaicas, ou igrejas messiânicas. Pois é. Eu estava até assistindo, Wendel, um vídeo de dois líderes, né, messiânicos, né, falando sobre o pré-milenarismo, né, que nós vamos já falar sobre isso aqui, né, dizendo que o pré-milenarismo é algo novo, né, é fundado por Darby. Será se realmente é isso mesmo? Né? Dizendo que Darby foi o pai, né? Então, irmãos, eu estava dizendo, né, que em terceiro lugar, que o Antigo Testamento ensina que a nova aliança é para Israel, tá certo? Você pode ler novamente, né? Jeremias 31, do verso 35 ao 34. Então, logo concluímos por essas três razões incontestáveis, as próprias palavras do texto, o próprio nome e a conexão com a perpetuidade da nação, que a nova aliança, segundo o ensino do Antigo Testamento, é para o povo de Israel. Vocês têm dúvida disso? Alguém tem dúvida aqui no Instagram, pessoal do Face, que a nova aliança, hein, é para o povo de Israel? Pastor, onde entra a igreja? Calma, gente, não vamos falar, né? Nós vamos falar sim. A igreja, né? Amém? Os irmãos estão cansados já ou não? Podemos avançar ou querem que a gente pare por aqui para a gente discutir aqui algo ainda? E aí, Gabi? Resposta? Resposta? O que eu mandei você fazer? Minha produtora? Oi? Tá ótimo. Ótimo. Aleluia. Eu queria que vocês fizessem alguma pergunta aí, alguma coisa que vocês foram de outro ministério, outra igreja e tal, pra gente aqui discutir à luz da palavra de Deus, tá? Irmãos, eu queria que a gente fizesse aqui algo. Ok, Carmela, eu vou continuar então, tá? Eu queria que vocês fizessem algo, que vocês saíssem compartilhando, curtindo, comentando, tá? Chamassem outras pessoas, certo? Porque o que nós estamos falando aqui são poucos pastores que têm coragem de falar, né? Talvez pelo não conhecimento, e talvez porque tem medo de dizer umas verdades aí, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu queria que vocês, à medida que a gente fosse falando, que vocês fossem fazendo perguntas, né? Aqui, tá certo? Nos dois canais que nós estamos ao vivo aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. O tempo do cumprimento da nova aliança. Tá? Nós já concordamos em que o tempo da nova aliança é futuro, né? Era futuro, tá certo?
Ou seja, vai acontecer no milênio, né? Quando Cristo estiver reinando sobre Israel lá. Certo? Então, o próprio texto, o texto base é Jeremias 31, 34. Alguém pode escrever, tanto no Face quanto no Instagram aí, esse texto, Jeremias 31, 34, colocar nova aliança. Só isso, Jeremias 31, 34, colocar nova aliança, que é o texto base, tá? Nós estamos estudando aqui. E Hebreus, né? Capítulo 8, que nós vimos também, que o autor de Hebreus, ele faz referência ao próprio Jeremias. Que as pessoas fazem confusão lá no livro de Hebreus. Tá? Amém? Se vocês quiserem, vocês puderem anotar aí. Que é Hebreus 8, de 8 a 12. Juana está perguntando se o coronavírus é escatológico. Boa pergunta, Juana. O coronavírus é escatológico? Juana, tem muita gente usando Mateus 24. Tá? Eu já vi muita gente usando Mateus 24 para falar do coronavírus. Tá? Muita gente. Beleza, quem botou aqui no Face. Jeremias 31, 34. Eu já vi muitos pastores usando Mateus 24 para falar desse momento atual que nós estamos vivendo, né? Apontando aí. Bom, se você pegar, se você abrir o Google aí, depois, né? Agora não, claro. Você abrir o Google aí, as pestes que o mundo já passou. A peste bubônica, por exemplo, né? Uma das pestes que dizimou a metade da Europa, né? Até agora o coronavírus não teve esse alcance. Uma das pestes que dizimou a metade da Europa, né? Isso eu falei no culto de terça-feira, se eu não me engano, né? Se nós estivéssemos vivos nessa época, né? 1800 e alguma coisa, eu não lembro a data, mas 1800 e alguma coisa. Vocês podem até me ajudar aí, Leonor, Thaisa. Se entrar no Google aí, vocês podem me ajudar. A própria Izinha aqui também pode me ajudar, minha produtora. Se ela entrar no Google aqui agora. Vai lá, Maria Luiz, entra no Google e me diz aí, pestes que assolaram o mundo. A gente tem aqui uma data, né? Valeu, Vitória, obrigado. Jeremias 31, 34, Hebreus 8, 8, 12, que é a nova aliança. Beleza, muito obrigado. Pestes que assolaram o mundo, né? Eu tô pedindo aqui para a produção aqui, a minha produtora hoje é a Izinha e a Gabi. Vamos lá, qual foi a primeira peste aí, Izinha? Me diz aí qual foi o ano e quantas pessoas foram dizimadas. Só para responder aqui a pergunta da Juana, que ela está perguntando, pastor, o coronavírus é escatológico, né? E aí? Vamos ver aqui. Eu fiz esse levantamento aqui, até coloquei aqui, eu acho que foi no culto da terça-feira, das pestes que assolaram o mundo, né? Então, quantas pessoas? A metade da Europa, sei que a metade da Europa foi dizimada, né? Aí teve febre amarela, teve outras coisas, né? A própria lepra, né? A gripe suína, tá? Aqui no próprio Ceará, o homicídio mata mais do que o coronavírus, muito mais, né? Uma terra muito violenta. Então ele é escatológico, peste negra, né? Matou quantas pessoas, diz aí? Qual foi 1333, estou lendo ali, a 1351, a peste negra, tá? Ela matou quantas pessoas? Muita gente. Acho que é metade da Europa. Então 1300. Aí depois veio a cólera, né? Tá bom. Obrigado aí, produção, né? Então, irmãos, se nós estivéssemos vivos nesta época, será que nós atribuiríamos também a peste negra como escatológica? Não, isso acontece por causa da ruindade do coração do homem. Sabe o que está escrito em Gálatas 1,4? Alguém conhece Gálatas 1,4? Decorado aí? Alguém sabe me dizer? O que é que Paulo diz com relação ao mundo? Que o mundo é o quê? Uma palavrinha só, o mundo é o quê? O mundo é perverso. Perverso. Peste negra, a Thaisa botou aqui, né, no Face. Obrigado, Thaisa. Né?
O mundo é perverso, segundo Paulo. E Paulo também diz que o mundo jaz no maligno, né? E Jesus falou, né, que não tinha nada com o capeta, né? Pois é, a produção está falando aqui, né? Minha produtora aqui, a Maria Luísa, dizendo que a peste justiniana teve quantos anos? Ela aconteceu em 541 depois de Cristo. O primeiro caso de pandemia. Foi o primeiro caso registrado de pandemia. De 500 mil a 1 milhão de pessoas. De 500 a 1 milhão de pessoas. Em Constantinopla. Constantinopla. Então, irmãos, não, ela não é escatológica não. Agora acontece por causa da maldade do coração do homem. O salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é o que, gente? Morte. O mundo é perverso. E Paulo escreve lá em Filipenses que nós devemos, como luzeiros, né, como astros, brilhar neste mundo de trevas, neste mundo mau, neste mundo perverso. Então vamos lá, continuando aqui, né? Então, nós estamos falando do tempo do cumprimento da nova aliança, que é um tempo futuro, né? Vai acontecer com Cristo estiver reinando, né, lá em Jerusalém como rei de Israel, né? Aleluia, certo? E as sequências desses acontecimentos são estabelecidas pelo próprio profeta Jeremias, lá em Jeremias 32, 37, 40 e 41. Agora, primeiro, Israel tem que voltar à sua terra, tem que ser reintegrado, né? Para que ele receba as bênçãos da nova aliança, onde? Na terra, né? Aí entra também a aliança palestina. Então, se você olhar para a história, né? História de Israel, né? A história ela não registra essa sequência. Nunca não registra porque não aconteceu ainda. É coisa futura. Então, essa aliança, ela deve seguir o retorno de Cristo no segundo advento, né? As bênçãos previstas na aliança não se realizarão até que Israel seja salvo. Lembrando que nós só somos salvos pelo sangue de Cristo. Amém? Né? Essa salvação segue o retorno do Salvador. Qual o fundamento, pastor? Romanos, né? Quer entender salvação? Você tem que ler Romanos e Gálatas. Você só entende o princípio da salvação se você ler Romanos e Gálatas ao mesmo tempo. Romanos 11, 26, 27 é assim: todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Meu irmão, nós somos salvos pelo quê? O homem é salvo pelo sangue de Cristo. Amém? E esta será a minha aliança com eles. Está falando de quê? A nova aliança. Quando eu tirar os seus pecados. Só tem uma coisa que tira o pecado do homem: o sangue de Cristo. Há poder. Aleluia. Romanos 11, 26, 27. Lembrando que todo Israel é o remanescente. É a história da igreja. Toda a igreja vai ser salva? Claro que não. Claro que não. O que é que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje no profetiza, no determina, no declara, né? O que mais? Né? Em erros grosseiros. Nós vivemos hoje a moda, pastor, calça rasgada, né? Brinco, tatuagem, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas. Não tá tudo bem. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus, somos diferentes, tá? Eu queria tempo aqui hoje para dizer o que é que significa aquela história lá quando Paulo diz assim: fiz-me de bobo para ganhar os bobos, né? Tem muita gente usando isso de forma errada, que não entende a cultura judaica, né? Amém? Bom, queridos, nós vamos ficar por aqui, porque um dos meus celulares aqui está descarregando. Faltam 5 minutos para descarregar. E eu quero marcar um compromisso aqui com vocês para sexta-feira, né? Para a gente voltar neste mesmo canal aqui, Facebook, Instagram, para a gente estudar aqui novamente a aliança aqui, tá? Em nome de Jesus, tá? Estudar profundamente as Escrituras. Eu quero fazer um pacto com você. Claro, não é um pacto eterno como Deus fez, né? É um pacto temporário, né? Temporal. Convide pessoas, né? Compartilhe, tá certo? Curta, amém?
Faça isso em nome de Jesus Cristo, para ter muita gente aqui sexta-feira, tá? Sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Bom horário, amém? Aleluia. Então a gente vai continuar aqui de onde a gente parou, tá certo, irmãos? Em nome de Jesus. Porque senão é muita informação, pouco tempo, e a gente acaba não pegando todas as informações. Amém? Quem foi abençoado aí? Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, muitas das pessoas que falam, determine, profetize, por repetição, não é, pastor? Por pura ignorância. Sim, há muita ignorância, sim. Eu já fiz isso muitas vezes na minha ignorância, hoje não faço mais, claro. Né? Estamos aí para ensinar as pessoas a não caírem mais no erro, tá bom, Letícia? Paloma, convida o pessoal aí na tua cidade para estar com a gente aqui sexta-feira. Manda o pessoal me seguir aqui no meu Instagram, Paloma, tá bom? Manda o pessoal aqui começar a me seguir aqui, amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, que o Senhor abençoe você. Lembrando que amanhã é o nosso estudo domiciliar, né? Estudo em casa, é o culto doméstico, tá certo? Livro de Efésios, tá? Faça os registros. E tem a oração da madrugada, tá certo? Na quarta-feira, 3 horas da manhã, estaremos orando, botando fogo no capeta, pedindo para Deus abençoar o nosso país. Tchau, gente. A paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Valeu, paz. Encerrando aqui. Tchau, pessoal aqui no Face também. Tchau. Deus é bom o tempo todo.